já de volta e a gente vai agora focar em você que está aí na terceira idade e está sonhando com uma terceira dentição. Eu sei que muitas vezes você tem vontade de comer alguma coisa gostosa que te convida e você fica até com a boca cheia d'água e não consegue, porque não consegue mastigar bem, né? Talvez você esteja sofrendo aí com o uso de uma prótese ou de uma dentadura, precisando de uma solução nova. Talvez você já tenha até passado alguns profissionais que te falaram que no seu caso não tinha mais jeito. Então presta atenção porque tem novidades e a gente vai falar exatamente de novidades nessa parte de regeneração óssea. Porque é possível sim. E quem explica melhor esse assunto é o Dr. José Vicente Contatori, que é especialista em dentística operatória, periodontia, implantodontia pela SUESP e pela USP, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, ele tem trabalhos importantes publicados, em Frankfurt também, quer dizer, ele é um especialista daqueles que a gente conhece e confia. E eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, ceder esse tempo para explicar para o nosso telespectador. O prazer é todo meu estar com você. Foi como eu falei, é possível mesmo? É possível, porque na realidade, no antigo paradigma, o paciente que apresentava perda de massa óssea, o que perdeu, perdeu. O antigo paradigma não apresentava uma solução efetiva para isso. Com o novo paradigma agora, na periodontia, nós estamos usando as células-tronco de pluripotência induzida. Nós tiramos essa célula somática do organismo, por exemplo, fazemos uma pequena punção no abdômen com uma agulha traumática e essa punção colhemos células adiposas. Aí eu coloco 4 tipos de vírus diferentes nessa célula e faço uma reprogramação genética dessa célula. Isto é, aquela célula somática adulta que nós tiramos do paciente, ela se torna uma célula-tronco de pluripotência induzida, que nós chamamos hoje células IPS. Estas células, sendo colocadas exatamente na área onde tem a perda óssea, vai haver o quê? Ela vai se transformar em osteoblasto. E a célula osteoblasto é uma fabriquinha de osso. Vai fazer a osteogênese, formar osso onde não tinha osso. Então, só para resumir, porque ele fala bonito, né? E as palavras às vezes são... A gente fala, nossa, mas eu não estou entendendo. Então, pelo que eu entendi, vai com uma agulhinha, coisinha de nada, dá uma cutucadinha aqui. É uma punção, Deu uma exatamente. Cutucadinha. Com essas seringuinhas para diabetes, é mais ou menos aquela agulha quase insensível. Aí vamos imaginar que coloca lá num tubinho de ensaio e aí faz lá todo o processo químico lá que vocês têm que fazer. Nós temos um equipamento citogenética e fazemos a reprogramação genética dessa célula. Aí depois vai lá com um aparelhinho bem pequenininho e coloca... E coloca o enxerto celular, quer dizer, essa célula onde tem perda óssea. É como se, uma injeçãozinha na gengiva, é isso? Exatamente. Coisinha simples também. Coisa simples. Tá, e aí lá dentro é que a coisa vai acontecendo. Essa célula... A gente tem vídeo para mostrar tudo isso? Na realidade, eu trouxe um vídeo hoje sobre implantes. Por quê? Porque nós estamos concomitantemente à regeneração óssea com as células-tronco de pluripotência induzida, nós estamos trabalhando com implantes que têm superfície quimicamente ativada. Esses implantes, como nós estamos vendo no vídeo, veja, quando nós colocamos um implante desse, vamos ver dentro do suporte ósseo. Estamos vendo nesse momento a superfície óssea e a superfície desse implante libera fatores de crescimento e faz com que células mensageiras chamem essas células que vocês estão vendo, se unindo entre si, que são células mesenquimais indiferenciadas, e elas vão formar em amarelo a matriz orgânica óssea. Isto é, esse próprio implante já induz a regeneração óssea. Para que ocorra este processo, é necessário que venham as células vermelhas, que são as hemácias. Por quê? Essas hemácias que o telespectador está vendo agora, chegando em posição, elas que vão trazer nutrição. Esse processo de regeneração óssea, ele é só viável quando tiver nutrição, quando tiver oxigênio. E elas vão então nutrir estas células na formação da matriz orgânica óssea. No segundo estágio agora desse vídeo, que é o mais interessante, estas célulazinhas circulares que você está vendo, telespectador, já é o osteoblasto que é derivado daquela célula-tronco de pluripotência que nós colocamos. E o que vai fazer essas células? Ela vai fazer a cristalização e a mineralização do osso.
veja que começa agora a cristalizar aquela matriz orgânica óssea lá atrás, quando começou o vídeo, agora começa a haver a formação óssea. Portanto, você já tem a osteogênese completa nessa imagem que estamos mostrando. Então, isso significa que, de repente, aquela senhora que está assistindo a gente, que já passou num dentista e que ouviu do dentista, no seu caso não dá para fazer implante, ela pode procurar agora, através do Instituto Contatori, esse novo método, fazer essa regeneração óssea, porque isso acontece, a gente viu ali, né? Tudo que você viu, é claro que é microscópico, a gente não vê isso a olho nu de jeito nenhum. Mas aí esse osso é como se ele voltasse, como se ele nascesse, é isso? E aí dá para fazer esse implante? A paciente ou paciente que tem a perda de massa óssea, nós vamos fazer o inverso do que está acontecendo, a regeneração, a recuperação dessa massa óssea. Então, a grande diferença do antigo paradigma para o novo paradigma é que para o novo paradigma, aquele paciente que perdeu o osso, ele tem como fazer a regeneração, recuperar aquele osso perdido. Uma vez que o antigo paradigma, ele entende que o que perdeu está perdido. Por que essas diferenças básicas? Porque a equipe multidisciplinar Contatori, nós trouxemos da citogenética elementos celulares, conceitos de citogenética para a odontologia. E, portanto, se lá no antigo paradigma não havia citogenética, isto é, não teria como efetivamente você conseguir uma regeneração óssea guiada. Mas com a presença da citogenética na odontologia, nós temos condições o quê? De fazer a regeneração óssea com células tronco de pluripotência IPS e também assessorados por implantes ativados quimicamente. Imagina uma coisa, você coloca esse implante dentro do osso, ele é como uma antena de FM, ele começa a emitir frequências para todo lugar, não é? Então, essa frequência são fatores de crescimento que a superfície do implante libera e faz com que essas células mesenquimais se aglutinem rapidamente ao redor do implante e a osseointegração é realizada até 14 dias. Quer dizer, quando no implante convencional, nós aguardávamos 3, 4 meses, nesse implante com superfície quimicamente ativada, com 14 dias nós praticamente já estamos colocando um dentinho parafusado sobre aquele implante que foi colocado na boca do paciente. Perfeito. Então, aquelas pessoas que estavam com a dentadura, até incomodadas, sonhando, se um dia eu pudesse ter um implante, agora podem ter um implante. Sim, nós temos múltiplos casos na equipe Contatori, onde pessoas, porque a pessoa que usa uma prótese total, uma dentadura, a peça é flutuante. Se você imaginar aqui a gengiva, a prótese, ela é flutuante. Quando a paciente morde sobre a peça encosta na gengiva, mas quando ela abre, a peça volta a ser flutuante. O que é uma peça flutuante? Não dá função no osso. Aquela peça que não dá função, o que acontece? Vai ter perda óssea por atrofia. Então, no momento em que o paciente coloca o implante nessas áreas, você vai morder sobre o dente vai jogar essa força sobre o implante e o implante vai distribuir essa força sobre o osso. O osso volta a ter função. Se ele volta a ter função, não vai ter a recidiva, isto é, ele não vai ter perda óssea mais ali. Ao contrário, é como se fosse um tratamento. É como se fosse um tratamento, exatamente. Interessante, hein? Muito bom. Eu fico feliz da vida de mostrar. É uma novidade. A gente já falou aqui de perda óssea. A gente sabe que a perda óssea, ela existe em todos os casos, né? Se a pessoa não cuida, ela vai perdendo ao longo da vida. O maior problema até então era a cárie dental. Hoje praticamente está resolvido. No mundo todo, os maiores problemas estão relacionados com a perda óssea. A nível de 100% mundial, a perda óssea está em 80% da população mundial. Então ela se tornou um problema. E nada mais, nada menos, melhor do que a citogenética ser introduzida nesse osso que ninguém tratava e que achava que perdeu. Agora você vai fazer o quê? Uma regeneração óssea guiada com células de tronco de pluripotência induzida. Isso é, pegou uma célula somática do corpo do paciente, reprogramou e transformou ela numa célula tronco de pluripotência. Isso ficou uma coisa muito bacana a nível de ciência,
tecnologia e inovação. E isso é inovação em ciência através da Inovação. tecnologia, maravilhoso. Qualquer pessoa pode fazer ou tem limite de idade? Não, qualquer pessoa pode fazer. E ela é a doadora e a receptora. Quer dizer, é um enxerto celular autógeno. Não existe o problema de nós pegarmos uma pessoa e colocarmos em outra. Não é isso. Contaminação. Porque nós entendemos que o corpo é uma boa fonte de doação. Quer dizer, o corpo que é uma fonte rica de doação, de elementos celulares, de fatores de crescimento. Então vamos entender o fisiologismo, como funciona esse osso e vamos seguir em frente nessa regeneração óssea guiada. Perfeito, né? Como é interessante a gente falar dessas novidades, a gente fica estimulado, né? E olha, Odontologia Contatori tem mais. Lá no site odontologiacontatori.com.br você entra em contato com toda a equipe, você pode tirar as suas dúvidas e pode conhecer mais sobre esse assunto. odontologiacontatori.com.br contatori@uol.com.br é o e-mail, se você já quiser mandar o e-mail solicitando algo, se você tem uma dúvida, contatori@uol.com.br ou através do telefone mesmo, que é o 0 operadora 11 50 55 10 15. 0 operadora 11 50 55 10 15, tá certo, doutor? Certo. Muito obrigada, muito boa essa novidade aí, pra Prazer, deixar viu? todo mundo com dente e sorriso bonito, né? É a terceira dentição tão sonhada aí, hoje é possível.